Boa tarde, amigos. É com muita alegria, muita satisfação que eu esta tarde vou falar com vocês sobre passes. Então, aguardem que vai ser muito interessante o que vocês vão escutar. Vai ter muita novidade, tá? Obrigado e até já. O passe. Meus amigos, este é um dos assuntos mais discutíveis no movimento espírita. Cada casa tem um jeito, cada grupo tem uma forma de pensar, mas de fato, o que eu quero levantar hoje é as duas realidades que são as correntes mais fortes que tem no movimento espírita brasileiro. Se não, vejamos. O que é o passe? Por definição, o passe é uma doação fluídica de energias telúrico-espirituais através dos chakras, possibilitados por uma quantidade de amor ao próximo, com a finalidade de reequilibrar a harmonia vibracional de outro ser vivo. E desta maneira, a gente pode afirmar que o passe é a mais perfeita prova de amor ao próximo que alguém é capaz de fazer. Porque quando nós aplicamos um passe, nós estamos dando a energia mais pura que temos dentro do nosso íntimo. Mas só que quando você começa falando em harmonia vibracional, energias telúricas, doação fluídica, isso começa a fazer uma bagunça na cabeça da gente. Da onde está saindo toda essa terminologia aí? Hein? Muito bem. Para poder entender isso, a gente tem que perceber que este universo à nossa volta é um verdadeiro oceano fluídico que nos cerca. É um oceano de energia. Isso que parece que é o nada, isto é o fluido cósmico universal, nos rodeando o tempo todo. E o que é o fluido cósmico universal? É energia pura. Ah? Bom, e a gente vivendo neste mar energético, né, nós influenciamos ele e somos influenciados por ele também. Isso, e as energias que mais tocam profundamente a gente são as eletromagnéticas. E daí vocês vão perguntar para mim, mas o que é energia eletromagnética? A gente escuta falar, mas o que é de verdade isso? Muito bem. Por definição, o Maxwell, lá no século XIX, ele batizou esse fenômeno como eletromagnetismo, dando nome à sua teoria, que era tentando explicar a relação que existia entre eletricidade e magnetismo. Que quando essas duas se unem, eles criam um campo eletromagnético. E o que é eletricidade? Eletricidade a gente não vê, né? A gente só sente ela. É só botar o dedo na tomada que você vai ver o que é eletricidade. Mas a eletricidade é uma forma de energia natural, que é ligada aos elétrons, que se manifestam por atrações e repulsões num fenômeno físico maravilhoso. E eles proporcionam para a gente fenômenos luminosos, químicos, mecânicos. E o magnetismo? O magnetismo, ele vem... ele é uma atração exercida por um objeto ao outro, ou por uma pessoa à outra. Então, esse fenômeno, ele pode ser animal e pode ser terrestre. Ele é animal quando a influência real ou suposta que uma pessoa pode exercer sobre a outra por meio de movimentos chamados passes.
E o magnetismo terrestre, ele regula o nível da superfície da Terra, cujo polo magnético norte varia lentamente de ano para ano. E isto causa um magnetismo natural do planeta Terra. Muito bem. Quando já expliquei que quando a gente une uma coisa com a outra, nós criamos o eletromagnetismo. Se vocês pegarem uma eletricidade, uma corrente elétrica e fazê-la circular através de um condutor, se forma em volta deste condutor um campo chamado campo eletromagnético. E é isto tudo aqui que é o principal fator que a gente precisa entender para que o passe seja uma coisa técnica. Muito bem. Lá no tempo que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, não existia a palavra energia. E daí, na falta de uma palavra ou outra, ele escolheu fluidos para falar de energia. Só que, hoje em dia, fica até sem graça a gente dizer que vai tomar uma água fluidificada, né? A água sempre ela é fluido, porque fluido é um líquido, né? Então, o certo seria, eu vou tomar uma água energizada, né? Porque a energia, né? O termo energia ele é genérico, indica emanações, radiações físicas ou orgânicas provindo de outras pessoas ou de espíritos desencarnados. E essa energia, ela provém quando ela provém de uma pessoa encarnada, nada mais é do que um magnetismo humano. Muito bem. Lá nos metade do século XIX, esse senhor aqui, o Franz Anton Mesmer, foi o homem que se debruçou para tentar entender o que era este fluido, esse magnético aqui, essa coisa que uma energia pula de uma mão para outra, que quando você está no inverno, põe roupa de lã, você vai pegar na chave do carro, dá choque, você vai abrir uma porta metálica, dá choque. Isto é o magnetismo animal. E ele às vezes é tão forte em algumas pessoas que são capazes de grudar ferro de passar roupa, talheres e até segurar um peso de 3 tijolos em cima de um ferro de passar roupa que está grudado no corpo do sujeito. Então, isto é uma energia que temos no nosso corpo, dentro do nosso corpo. Um monte de gente estudou isso no planeta. Charcot, Janet, Ochorovsky, Binet, e até que o magnetismo atraiu a atenção do nosso professor Rivelle, né? O nosso famoso Allan Kardec. E o Rivelle integrava um grupo de pesquisas formado pelo Barão de Putet, que foi um grande magnetizador na história da sociedade mesmeriana. Muito bem. E os vínculos do Kardec, nesse momento, que já há 30 anos ele era magnetizador, com os fenômenos espíritas, eles começaram em 1854, porque um amigo dele, o senhor Fortier, ele fez tanta força para levar ele para conhecer as mesas girantes, até que ele foi lá e daí começou toda a história da doutrina espírita. Bom, e por que é importante a gente estudar magnetismo? Porque o Kardec, sendo magnetizador já há 30 anos antes da doutrina espírita, ele, na Revista Espírita de junho de 48, ele dá uma explicação bem lógica de por que o espiritismo não pode se afastar do estudo do magnetismo. Porque ele diz que se devêssemos ficar fora da ciência magnética, o nosso quadro estaria incompleto e se poderia nos comparar a um professor de física que não falasse de luz para os alunos. Então, é impossível você falar de espiritismo sem falar de magnetismo. E também é impossível falar de magnetismo sem falar de espiritismo. Então, hoje, nós chegamos num momento onde existem no país duas grandes correntes. A corrente da fé e a corrente da técnica. A corrente da fé é uma corrente mais nova. Ela está aí há pouco tempo, há uns 40, 50 anos que ela está aí. E a corrente da técnica mais antiga, que é do tempo do Kardec. Muito bem. O pessoal da fé, ele acha que nós precisamos ter boa vontade. Só. E o pessoal da técnica
tem certeza que além da fé e da boa vontade, nós precisamos do conhecimento. Pois bem, o pessoal da fé acredita que basta ter amor e que os espíritos garantem o resto, e se baseiam nas orientações de Chico Xavier. O pessoal da técnica sabem das dificuldades de tal intento e como conseguir o melhor resultado, e se baseiam nas obras de Kardec. No livro dos médiuns, o Kardec nos faz uma advertênciazinha. Quando perguntam para ele como é que era a história dessa transferência energética, então os espíritos respondem que o espírito atuante sempre é o do magnetizador, ou seja, do médium. E quase sempre ele é assistido por outro espírito. Vejam bem, esta palavrinha, quase, aqui é o ó do Borogodó. É aqui que mora a grande confusão. Porque se nós não temos certeza que sempre nós vamos ter um espírito junto de nós, e o dia que ele não tiver, o que nós vamos fazer na frente do paciente que veio nos buscar, que veio com o coração na mão entregar toda a fé que ele tem no movimento espírita, esperando que nós possibilitemos a ele uma transferência energética? Nós vamos estar sozinhos. E se a gente não tiver a técnica, vamos dar o quê? Nada? Vamos fingir que estamos dando alguma coisa? Então, vejam, amigos, é dentro desta grande colocação do Kardec que nós precisamos voltar a estudar Kardec. Nós precisamos parar e fazer de conta que estamos dando alguma coisa e a pessoa sai da nossa casa fingindo que recebeu e nas 2, 3 semanas depois ela volta e diz que não melhorou e daí ela escuta das casas espíritas via de regra que não melhorou porque ela não tem merecimento. Tirando das nossas costas toda a responsabilidade. Afinal, se nós nos propomos a dar um passo, nós temos que mudar aquele quadro energético da pessoa. Nem que seja pouco, mas temos que mudar alguma coisa. Então vejam, para se entender de passe, o passe para nós é igual a entender de energia espiritual, energia telúrica, eletricidade, magnetismo, chakras e plexos. Bom, a maioria dos espíritas não conhecem chakras. Se não conhecem os nossos centros vitais, como é que nós vamos trocar energia com alguém? Baseado em quê nós estamos trocando energia com alguém? Chegamos na frente de alguém e jogamos energia nele? Simplesmente? Lógico, um pouco ele vai receber. Mas se a gente pode fazer um trabalho melhor, por que vamos fazer o mais ou menos? Imaginem aqui que nós temos uma figura humana e essa figura humana ela vai receber energias cósmicas e espirituais principalmente pelo chakra coronário. Se nós não sabemos nem o que é chakra, vai ficar difícil saber por onde essa energia vai entrar. Como nós sabemos que é no topo da cabeça, então nós estaríamos recebendo energias cósmicas pelo topo da cabeça. Mas nós também recebemos as energias telúricas, que são as energias do planeta. E essas energias, normalmente, elas são recebidas pelos nossos 3 chakras inferiores. Uma vez que recebemos a de cima e a de baixo, nós acabamos metabolizando tudo isso no chakra solar, que é o nosso chakra umbilical, aonde a gente vai, através dessa metabolização, gerar a nossa aura ou o nosso campo de repercussão mental. Tá? Muito bem. E essas cores, elas acabam se formando, através do que nós pensamos, do que nós recebemos de energia, tanto de cima quanto de baixo, do que nós nos alimentamos, e disto tudo nós fazemos alterações coloridas
no nosso corpo constantemente. Um pensamento de amor e nós estamos rosa, um pensamento de raiva nós estamos pretos, um pensamento de carinho e a gente está rosa de novo, um pensamento de saúde e a gente está verde, né? E isto é a maravilha que um dia, quem sabe, todos nós possamos nos enxergarmos como realmente somos. Nós também precisamos ter essa noção energética de como que essas energias telúricas e espirituais elas acontecem. Então, aqui nessa representação gráfica, dá para a gente imaginar essa transformação que acontece dentro da gente quando essas energias se encontram com a nossa energia humana, jogando para todos os lados uma radiação fantástica, maravilhosa. E agora vou mostrar um pouco de chakras para vocês. O que são os chakras? A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. E aqui nós temos a representação gráfica do chakra no nosso corpo. No topo da cabeça temos o coronário, o frontal entre os olhos, o laríngeo na altura do pomo de Adão, o cardíaco sobre o coração, o esplênico, o umbilical na cicatriz do umbigo, o esplênico um pouco mais abaixo e o básico entre o ânus e o órgão sexual. E nas costas temos também o chakra humeral. É importante nunca esquecer que o chakra pode ser medido pela frente ou pelas costas, porque ele tem as duas funções, sempre como vocês viram no filme ali. E por aqui nós paramos o filme agora, por um momento, e continuamos na próxima edição, no próximo filme. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.